Bem, bom dia, pessoal. Iniciando hoje nosso próximo tópico, nossa segunda aula da nossa ementa, tá? Hoje a gente vai fazer uma apanhada sobre a história, né, da segurança do trabalho, como surgiu, por onde passou, como chegou até aqui, tá? Nossa ementa traz aí esse conteúdo, tá? Lembrando a todos que a aula 2 já está lá no Classroom. Então você tem a aula 2 e você tem a atividade da aula 2. Tá? A atividade da aula 2 já está lá. Então você precisa conferir lá, fazer e responder, tá? Encaminhar. Aqui está escrito aula 1 porque a primeira nós consideramos 00, né? Foi a aula de apresentação. Então a nossa segunda aula, que é a aula 1, já está disponível lá o material. O material é de PDF que eu mandei também para o grupo do WhatsApp e o link para o nosso Meet. Tá? A atividade 2 também já está lá, nossa segunda atividade. Tá? Faça e encaminhe o quanto antes. Tá bom? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre a história da segurança do trabalho, fazer um apanhado geral sobre isso aí. Normalmente lá no fim do nosso conteúdo a gente tem a nossa atividade, tá? Nossa segunda atividade já está disponível lá. Mandei no grupo do WhatsApp e também disponível lá no Classroom, tá bom? Um minuto. Então, de onde surgiu a segurança do trabalho, né? Como evoluiu? Esse é o nosso assunto de hoje. Então, nosso objetivo é entender, né, a história, os conceitos básicos de gestão de segurança e medicina do trabalho, segurança, medicina e saúde do trabalho, tá? Então, a gente viu até na aula anterior, comentamos que a higiene ocupacional e segurança do trabalho são temas relativamente recentes na história da humanidade, né? Esses termos, higiene ocupacional e segurança do trabalho, é um termo usado há pouco tempo, relativamente. Porém, os acidentes de trabalho, né, e as doenças profissionais já existem há séculos. Tá? O que nós temos diferente hoje é que hoje a gente denomina o cuidado dessas doenças como higiene ocupacional ou segurança do trabalho. Mas esses acidentes e doenças relacionadas ao trabalho acontecem desde sempre. Existem vários registros históricos que mostram os efeitos dessas ocorrências sobre a vida dos trabalhadores, tá? Resultando aí em falecimento. Muitos trabalhadores faleceram devido a acidente de trabalho, doenças causadas pelo trabalho, incapacidade laboral, né? Perda da capacidade para o trabalho, tá? Então eu trouxe para vocês uns recortes de fatos que aconteceram, né? Esse primeiro fato aconteceu em 2360 a.C., onde já foi registrado no Egito Antigo, papiros, né, com relação ao ambiente de trabalho e os riscos a ele inerentes, né, falando sobre os riscos que o ambiente de trabalho trazia para as pessoas. Tá? Mais recentemente, né,
em 1800 a.C., esse outro papiro aí, descrevia os problemas de insalubridade e periculosidade. Insalubridade é aquilo que causa mal para a saúde. Periculosidade é aquilo que ameaça a vida. Alguns trabalhadores trabalham em ambiente insalubre, que pode causar mal à saúde. Outros trabalhadores trabalham com trabalhos que oferecem risco de vida, periculoso. Então isso aí já era registrado em 1800 a.C., no Egito. De 460 a 375 a.C., existe o registro esse de Hipócrates, né? Descrevendo a intoxicação saturnina em mineiros. O pessoal que trabalhava extraindo minérios se intoxicava por chumbo. Né? Então houve registro dessa intoxicação entre os mineiros. Eles ficavam expostos a substâncias, né? Ao chumbo, e adquiriram essa doença. Tá? 1700 depois de Cristo agora, né? Esse médico italiano bem famoso, Ramazzini, tá? Publica livros sobre doenças dos artífices, né? Doenças dos trabalhadores. Tá? 1784 na Europa, Revolução Industrial, né? Os números de acidentes graves e mutiladores, né? Que cortavam membros ou fatais que matavam as pessoas cresceu vertiginosamente nesse período da Revolução Industrial. Tá? A introdução da máquina a vapor, né, alterou as condições de trabalho e foi uma das causas desse boom de acidentes. Tá? 1802, né, na Inglaterra, em função desse número elevado de acidentes de trabalho que adveio com a Revolução Industrial, foram criadas as primeiras leis de proteção aos trabalhadores, né? Que limitava a jornada de trabalho a 12 horas, a proibição de trabalho noturno e a obrigação de ventilação do ambiente de trabalho. Eram questões determinadas por essa lei de 1802 da Inglaterra. Tá? Em 1832, na Inglaterra também foi criada a Factory Action, né? O ato das fábricas, a lei das fábricas, que estabeleceu a idade mínima para trabalhar de 9 anos. Né? Não poderia se trabalhar com menos de 9 anos de idade. E proibição do trabalho noturno para menores de 18. Tá? O menor de 18 ainda, para o menor de 18 ainda constam algumas proibições ainda hoje. Tá? Então, 1837, né, um estudo aí sobre morbidade e mortalidade entre mineiros, né? Será que o pessoal que trabalha em Minas morre mais cedo? A causa dessa morte está relacionada ao trabalho? 1842, na Escócia, a adoção de exames admissionais e periódicos. Esses exames existem até hoje. Hoje nós fazemos os exames admissionais e periódicos, tá? Quando você entra no trabalho, a empresa te contrata, e periódico, tá? Com períodos de 1 ano ou 2 anos repetidamente, tá bom? 1897, a Alemanha aprova a lei para acidentes e doenças ocupacionais. Então, quem sofreu um acidente teve uma perda, né? E poderia se encaixar nessa lei dos acidentados, dos acidentes de trabalho. Tá? 1842, Escócia, adoção de exames admissionais periódicos, prevenção de doenças ocupacionais. Está repetindo aqui, né? Vou repetir. 1900, nos Estados Unidos, tem essa publicação dessa autora aí, estudante de Harvard, né? Tratando sobre as ocupações perigosas. Tá? Perigo a gente entende sempre como risco à vida, tá? Para nós. Estados Unidos, 1902, é interessante, ó, essa revista Trades Magazine descreve o efeito do sulfeto de carbono nos trabalhadores da vulcanização, o pessoal que trabalhava com borracha, tá? E relata a instalação de grades nas janelas para evitar suicídios durante os surtos.
Ou seja, a gente entende aí que a vulcanização, o trabalho com vulcanização, né, utiliza lá o sulfeto de carbono. Esse sulfeto de carbono causa efeitos psicológicos no trabalhador que eventualmente se suicida, levando as fábricas à necessidade de instalar grades nas janelas para evitar que os trabalhadores pulassem. Tá bom? Você observa que existe uma influência, né, das substâncias que a gente trabalha do ambiente e que isso pode levar a diversas consequências orgânicas. Tá? 1919, bem mais recente, né, foi criada a Organização Internacional do Trabalho. Tá? Em 1970 foi criado essa OSHA, é uma norma, né? Está relacionada àquela norma britânica, tá? De gestão do ambiente de trabalho com relação à segurança do trabalho. Tá? Em 1922, Harvard abre lá um curso de graduação em engenharia industrial. Tá? Engenharia industrial é nosso assunto, né? Trata da segurança do trabalho. Tá? Cria também a CGIH, Conferência Nacional de Engenharia Industrial. Agora, já em 1943, bem mais recente, é promulgada a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. A CLT, falamos na última aula, é o apanhado das leis, né, a principal referência no país, que estabelece essa relação entre empregador e empregado. Tá bom? Direitos e obrigações de ambas as partes também. Então, em 1950, né, mobilização popular acaba promovendo, né, a adoção de objetivos com relação à saúde ocupacional, né, limitações de número de acidentes, doenças, etc. Tá? Em 1972, né, há 50 anos, promulga-se a obrigatoriedade dos serviços médicos e de segurança do trabalho nas empresas. As empresas passam a ser obrigadas a investir em segurança do trabalho e medicina do trabalho. Tá? Em 78, são criadas as normas regulamentadoras de segurança e medicina do trabalho, NRs. As NRs estabelecem limites, tá, bem definidos para diversas atividades e para os riscos do ambiente de trabalho. Isso surgiu no Brasil em 78, muito recente. 86, né, houve uma Conferência Nacional de Saúde em Brasília, que criou as bases, né, de segurança e medicina do trabalho que compuseram a nossa Constituição de 88. Falamos na aula anterior que existem alguns incisos e artigos da Constituição que são relativos à segurança e higiene ocupacional. Tá? Então está se referindo a esses artigos aí e incisos. Tá? Então, como discutimos anteriormente, a evolução da forma de produção, o uso de novas fontes de energia e mecanismos de produção iniciaram com perdas humanas, ou seja, a revolução industrial, a nova forma do homem de produzir, acabou resultando em muitos acidentes e perdas humanas e sociais, consequentemente. Tá? Por consequência disso, surgiram diversas entidades nacionais e internacionais de apoio à prevenção das perdas. Tá? Órgãos públicos, órgãos de fiscalização, tá? Organizações como a OIT. Tá bom? Entre essas organizações no Brasil, as que atuam atualmente, podemos citar a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, Fundacentro, que trata de pesquisas na área de saúde do trabalho,
Ministério Público do Trabalho e Tribunal Regional do Trabalho. Tá? Órgãos de fiscalização, órgãos que julgam. Bom, Organização Internacional do Trabalho, a gente já falou um pouquinho sobre ela na aula anterior, tá? Então surgiu como, né? Terminada a Primeira Guerra Mundial, tendo como base o princípio de que a paz prescinde de justiça social, ou seja, para haver paz é necessário que haja a justiça social. Tá? Então, se não há justiça social, subentende-se que a paz poderá ser rompida, né? Poderá não ser alcançada. Tá? Foi criada em 1919 para esse objetivo a OIT, tá? Na Conferência da Paz. É a única das agências das Nações Unidas, da ONU, tá? Que tem estrutura tripartite. Quer dizer o quê? Que ela é de interesse de trabalhadores, de empregadores e do governo. E essas três partes contribuem de igual maneira para a formação das leis, normas e tudo mais referente à segurança do trabalho, tá? A OIT está no Brasil desde 1950, tá? Defendendo os objetivos da instituição, tá? A gente falou da Fundacentro, né? Tem esse nome grande aí, ó, Fundação Jorge do Prat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, criada em 66 pelo governo brasileiro, com a OIT, né? Governo brasileiro e a Organização Internacional do Trabalho, criaram em 66 a Fundacentro, tá? Isso foi criado, né? Foi criada com o objetivo de reverter, né, os altos índices de acidente e doenças do trabalho através de estudos e avaliação dos problemas, né? Pesquisando como isso acontece e tentando interferir, tá bom? Desenvolveu as primeiras pesquisas no país relativas a uma série de doenças laborais, né? Por exemplo, a bicinose, né? Que é a doença causada por exposição à poeira de algodão ou juta, né? Se não me engano, juta é extraída no interior do Amazonas, tá? As doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, DORTs, muito famosas. Os efeitos da exposição a ruído, vibração, tá? Silica, que é areia, né? Aquela cristal de quartzo, chumbo, tá? Que está presente em vários processos industriais, tá bom? Aqui ela também tem essa estrutura tripartite, tá? Ou seja, é de interesse influenciada por questões relacionadas ao trabalhador, ao empregador e ao governo. Se destaca na América Latina nessa função de pesquisadora, tá? Das atividades de segurança e saúde do trabalho. Bom, temos também o Tribunal Superior do Trabalho, TST, tá? Que é o órgão máximo da Justiça do Trabalho, formada por três instâncias, né? A primeira, segunda e terceira, de acordo com a necessidade de cada processo, tá? Então aqui está descrevendo, né? Essa é uma descrição deles mesmos, que fala que a entidade, né? A instituição busca a justiça laboral, né? Busca o equilíbrio entre o capital e o trabalho, né? A medida certa entre capital e trabalho. Então, surgiu então historicamente devido a essas demandas por condições dignas de trabalho. Quer dizer, as condições de trabalho pioraram, então foi necessário criar uma instituição que regulasse essas condições de trabalho. Tá? No Brasil, ela surgiu inicialmente como pertencente ao Poder Executivo. Posteriormente, foi ligada ao Judiciário, tá? É onde hoje está criada pela Constituição Varguista, né? Hoje pertence ao Poder Judiciário. Tá bom?
E o Ministério Público do Trabalho, tá, que tem aí o papel, é o ramo do Ministério Público da União, o MPU, que fiscaliza o cumprimento da legislação trabalhista. Existe quem julga, existe quem fiscaliza e, se necessário, propõe medidas, tá? Propõe ações para que se julgue as pessoas envolvidas nas possíveis contravenções. Tá? Cabe ao MPT promover a ação civil pública, ou seja, entrar com ação judicial no âmbito da Justiça do Trabalho. Tá? Defendendo direitos diversos, tá? Relacionados ao trabalho, interesses de menores, incapazes ou indígenas. Tá? Importante, é um órgão de fiscalização. Eventualmente, recebe denúncias, tá, sobre abusos com relação à legislação com relação ao histórico da legislação brasileira. As primeiras leis relacionadas ao trabalho surgiram lá pela década de 20. Tá? O registro que eu consultei aponta que no Brasil as primeiras leis surgiram lá por 1919, tá? Leis relacionadas à segurança do trabalho, acidente do trabalho. As atividades de fiscalização, no entanto, foram um pouco atrasadas, né? Até 1930, tá bom? Posteriormente, em 1943, todas essas leis relacionadas, elas foram consolidadas, né? Consolidadas em um documento só. Por isso nós chamamos de consolidação das leis do trabalho, tá? Que é de 1943, do governo Getúlio Vargas, tá bom? A CLT é a principal referência legal das relações de trabalho no Brasil, tá? Então, tirando os estatutos, né, nós temos a CLT que regula essa relação patrão-empregado. Com a CLT, com a alteração de 1977 da CLT, surgiram lá os artigos 154 e 201 da CLT, tá? Que cria as normas regulamentadoras. A portaria 3214 de 78, ela traz as normas regulamentadoras. Tá? Essas normas regulamentadoras estão dispostas lá no Ministério da Economia atualmente e são de observância obrigatória pelas empresas. As empresas têm que observar as normas, tá? Sejam empresas públicas ou privadas, tá? Também os órgãos públicos de administração direta ou indireta, bem como pelos órgãos que possuam empregados regidos pela CLT. Tá? Então todo mundo aí precisa, né, que tem empregados regidos pela CLT, precisa observar as normas regulamentadoras. Tá? Bem, a nossa atividade, essa é a nossa segunda atividade, tá? Então, o que é para vocês fazerem? Pesquisar e transcrever, né, os incisos 22 e 23 do artigo 7 da Constituição Federal. Então, você coloca lá no Google Constituição Federal de 88, tá? Você vai lá no artigo 7 e lá você vai encontrar os incisos 22 e 23. O que está escrito lá você transcreve, ok. Atividade questão 2. Pesquisar e transcrever os artigos 157 e 158 da CLT. Então, vai lá no Google, digita CLT, vai aparecer lá provavelmente o site da Casa Civil. Clicando nele, você consegue acessar a CLT. Lá no artigo 157 e 158, você vai conseguir transcrever eles e cumprir a sua atividade. Tá? Bem,
Lembrando que para você acessar esses documentos, você pode buscar no Google, por exemplo, CF. Aí já vai aparecer lá a Constituição Federal. Clicando aí, você vai ter acesso a todo o documento. Lá no artigo, tá? As leis são divididas em artigos, né? Artigo 7º, e ela tem incisos. E você observa aí que você tem o inciso 22, que é esse aqui, tá? E o 23. Da mesma forma, a CLT, você tem acesso aqui no site do Planalto. Você tem os artigos 154 e 158, que vão tratar de 154, é o 54? Não, 157 e 158. O 157 vai tratar de obrigações da empresa. Você tem que transcrever isso aí para sua atividade, essa parte que não está arriscada. A parte que está arriscada você ignora. E o 58 cabe aos empregados. Tá? A parte que não está arriscada você transcreve e faz a sua atividade, ok? Então, se tiverem dúvidas, podem mandar lá pelo WhatsApp. Estamos à disposição. Até a próxima aula.